É uma coragem que a gente tem que ter quando a gente Isso. entra em contato com a arte, né? Porque a arte, ela é muito impactante. E a gente vê isso no nosso cotidiano, né? Que o que nos emociona, o que nos toca é a arte, é a imagem, é a música, né? Então, por exemplo, quando a gente assistiu um filme, quem já viu aquelas coisas assim, você pega o filme e muda a música. E aí o filme passa um outro sentimento totalmente diferente, né? Então tem ali aquelas Uhum. imagens e tal. Se tem uma música que é tensa, você fica tenso. Se tem uma música que é suave, você fica reflexivo, né? Na Sim. mesma cena, muitas vezes. Então a arte ela tem esse poder de movimentar a nossa energia, de movimentar nossas emoções por dentro, né? Uhum. Assim, de nos pegar assim de uma forma que a gente não compreende muitas vezes, né? Que ela vem assim pelo inconsciente, pelo que está por trás, por baixo, sei lá, escondido. Uhum. E Sim. então é quando a gente decide usar a arte, trabalhar com arte ou usar a arte como forma de terapia, como forma de autoconhecimento, aquilo de certa forma exige uma coragem, assim, uma coragem de que a gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente não tem tanto controle, né? Que a gente não tem Exato. tanto como saber o que vai acontecer. A Marcinha, ela colocou pra gente em algum momento, assim, uma imagem que eu gosto muito, que é assim, quando está tudo escuro, né? Quando a gente está com essa coisa assim de a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente podia ter essa alegria, que é assim, como quando a gente está num teatro e as cortinas ainda estão fechadas, né? E de Uhum. repente apaga a luz e toca o segundo sino, apaga a luz. Então, aquele momento entre o segundo sino e o terceiro, né? Que é entre apagar a luz e o começo da peça, onde está tudo escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente Sim. tem uma sensação de expectativa vibrante, né? Quer dizer, é um escuro, um não saber, até um medinho, né? Sim. Mas assim, é vibrante. Uhum. E então essa alegria de não saber, né? Essa coisa de que quando a gente entra em contato com a arte, a gente não sabe bem o que aquilo vai mexer dentro da gente. Mas Sim. a gente pode desenvolver essa alegria, essa esse apaixonamento, assim, pelo desconhecido, pela sombra, né? A gente tem um pensamento que separa o mundo em bem e mal, Sim. né? E aí, às vezes, quando a gente fala em sombra e luz, na nossa cabeça pode vir a sombra como mal e a luz como Sim. bem. Perfeito. E, na verdade, a natureza não funciona assim. A natureza funciona no equilíbrio. O bom, o bem, o belo é o equilíbrio. Não se faz arte só com luz, se faz arte com luz e com sombra. Né? Então, Exato. a vida é assim, a vida é o dia e a noite, é o trabalho e o descanso. Né? E aí eu tenho dito assim, no meu trabalho eu tenho dito, é o silêncio e é a criação. Então é o momento onde a gente está se recolhendo e também é o momento onde a gente está se expressando. E a gente Uhum. buscar esse equilíbrio que é o importante, na verdade, né? Então, quando eu falo em sombras, de certa forma, eu falo de aspectos nossos que talvez a gente não queira admitir, de aspectos nossos que talvez a gente tenha medo, que a gente tenha dificuldade. Né? São aspectos, a gente chama de sombras, né? Aquelas regiões que a gente não está com muita clareza, às vezes que a Uhum. gente tem uma dificuldade, né, de entender. Então a gente chama essas regiões de sombra. E num primeiro momento, a gente pode achar que a sombra, então, é um mal dentro de nós. É algo ruim que nós temos e que nós precisamos mudar. Mas, na Uhum. verdade, no nosso trabalho com a arte, e acho acredito com a terapia, né?
a gente vai entender que a gente não precisa deixar de ter sombras, a gente vai entender que a gente precisa aceitar que existem as sombras e que sempre que a gente produzir luz, a gente vai produzir juntos sombras. E a gente precisa, então, aprender a trabalhar com a sombra. Né? Até que chegue esse momento de a gente achar que a sombra não é algo, então, que a gente começa a ter, a gente, digamos, para de ter medo da sombra e passa a enxergar a sombra como parte do processo e como, digamos, o que é a surpresa, né? Então, assim, tem aquilo que a gente faz, que a gente sabe, que a gente tem certeza, que a gente tá 100%, que é isso aí, que é a alegria, que é, enfim, que a gente gosta. E aí tem aquela parte que a gente não conhece, que é o inesperado, que é a surpresa, que é a mancha, o borrão, aquela linha que não deu certo. Então, em que momento a gente começa a entender que essa mancha, esse inesperado, essa linha que não deu certo, é o que torna a coisa interessante. A diferença da arte para, por exemplo, de você ter uma obra em casa que é feita à mão por um artista e você ter um produto que foi feito em série, numa fábrica. A diferença é a imperfeição. A diferença é o erro. É o inesperado. Perfeito. E que isso que dá o toque, né? A autenticidade, assim, de uma arte que eu vejo que traz a possibilidade do erro. Porque uma arte que é, né, porque você citou a produção em massa, digamos, aquela coisa toda milimetricamente certinha, né? Não traz possibilidade de erro, do inédito mesmo, de que a gente olha e percebe que aquilo é humano. E que aquilo, né? Porque quando é feito por uma máquina, a gente percebe, né? Que aquilo foi feito por uma máquina, não é uma coisa artesanal, né? Assim. É muito interessante isso, eu vejo que você traz. A palavra humano, ela é essencial aí. Né? Quando a gente começar a aceitar a nossa humanidade, então, a gente aceitar a nossa humanidade é a gente aceitar a nossa falha, o nosso erro. Se a gente fosse perfeito, né? A gente não seria humano. Então, aí tem uma delicadeza nesse pensamento, né? Que é muito interessante, assim. Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar nossas falhas. A gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente não vai acertar sempre, de aceitar que não é todo mundo que vai gostar da nossa cara. Sim. Né? Da nossa cara, então, da nossa fala. A gente tem essa dificuldade mesmo, assim. Mas isso é ser humano. Ser humano é isso, né? Então, a gente entender que a nossa vida é preciosa como ser humano, entender a nossa humanidade, passa por a gente também acolher essa sombra, né? Esse lado que é o erro, que é o inconsciente. Muito isso, assim, nas pessoas, que as pessoas, desde criança até, assim, né? Mas os adultos talvez ainda mais têm muito medo de errar, têm muito medo de não saber. Sim. Né? E tem muito esse padrão de erro e acerto na cabeça. Então, quando a gente trabalha com arte, não existe erro. Não existe acerto e erro, né? E isso é uma coisa que é muito particular da arte contemporânea, da arte corrente, né? Da arte de hoje em dia. Toda expressão artística é válida. Né? A Aurélia falando ali, a gente aprende que o céu é só azul, né? E depois tem que ser criativo. Como é que a gente vai ser criativo, né? Então, olha, essa observação dela, por exemplo, que a gente aprende que o céu é azul, né? Aí o que a gente está aprendendo? A gente aprende que tem uma informação que vem de fora que diz, o céu é azul. E aí, quando eu vou pintar o céu, eu pego lápis azul para pintar. Né? Que etapa que a gente pulou aí na hora que eu fui pintar o céu de azul?
Eu pulei a etapa de eu mesma olhar com meus próprios olhos para o céu e eu descobrir qual é a cor dele. Perfeito. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender quando a gente vai trabalhar com a arte é que não existe o certo ou errado e que por exemplo, desenhar, o processo de desenhar não começa no desenho. O processo de desenhar começa no meu olho, quando eu olho para alguma coisa. Começa na captação que eu tenho dessa coisa. Né? Então, eu não tenho como desenhar o céu dentro, no caso das crianças, por exemplo, dentro da sala de aula. Para desenhar o céu, eu devia ir lá fora e dar uma olhada para o céu. E cada céu pode ser diferente, né? O olhar de uma criança para o céu pode não ser azul. Sim. Porque, né, tem outras... Enfim, e uma criança daltônica, por exemplo, ela vai olhar o céu de outra cor. Ou enfim, tem várias possibilidades que a gente acaba impondo, né? Que é dessa forma. Várias possibilidades. Assim, cada ser humano vai ser único na sua expressão artística. Se ele encontrar ela. Vai ser único. Cada ser humano é único. Então, então assim, eu falo que eu trabalho com mentoria, né, de arte, e eu nunca quis dar aula de arte, nunca dei aula de arte, nunca quis, todo mundo pede, aula de arte, dá aula de aquarela e tal. Nunca quis dar aula de arte, porque assim, gente, arte não é uma coisa que se ensina e se aprende dessa forma, né? Não é uma coisa que tem certo e errado. A arte, ela é uma exploração. A pessoa vai lá e faça arte, assim, meio no impulso, aquilo tá expressando algo do inconsciente de dentro dela. Assim. Sim, sim. Mas quando... Eu acho que tem uma força em ter um direcionamento. Um direcionamento. Né? Até porque eu acho que a gente está falando aqui da arte como caminho, como contato com o inconsciente, né? Mas existe a possibilidade completa de você fazer uma arte sem tocar em nada disso, assim, né? Você fazer uma coisa técnica. Então... Aí fica mais técnica ou estética, mas não necessariamente, né? Trazendo essa consciência, isso que, na verdade, eu queria te perguntar, que esse teu trabalho, ele é direcionado para acessar essa lucidez, ou essa consciência daquilo que está sendo colocado ali. Não necessariamente a pessoa vai entender o que é, mas ela sabe que é algo de dentro dela que está se mostrando, né? Pelo que eu entendi, assim. Então, foi muito legal que você falou duas coisas, né? A primeira, que você falou de entrar em contato com as imagens internas, né? As referências que a pessoa tem, e às vezes ela nem sabe que tem. Então, ela faz um momento de silêncio, ou uma condução, né, de uma terapeuta, no caso você, assim, e ela tem a possibilidade de expressar aquilo. E o segundo passo seria ela olhar para aquilo e, que nem você falou, né, dar algum significado ou não. Não sei o que mais você falou do segundo passo, mas sim, seria esse material. Conversar com a imagem. É possível conversar com a imagem, sabe? Fazer perguntas para a imagem, ela responde. Aí até até que eu tava falando ali do tarô, né? Quem que diga que o tarô, ela falou. Então é quase o mesmo processo, né? A imagem. Você vê a carta do tarô e começa a conversar com ela e ela te fala coisas, né? As imagens do... Você produziu a imagem. Eu acho que arquétipo é uma coisa, um conceito bem mal compreendido, assim. Talvez fale um pouquinho. Explicar. Sim, fale mais sobre isso. Você tem o arquétipo, né? O arquétipo, ele é como se fosse um vaso, uma forma. Então, por exemplo, né? Imaginemos que a energia é água, né? Uma água. O arquétipo é como se fosse a forma, digamos que a gente vai fazer gelo, né? Então, a forma de gelo ela é toda quadradinha ali, né? Aí tem umas que são redondas, outras são... Então, cada forma tem uma forma, né? Então, o arquétipo é como se fosse uma forma
aonde a gente coloca a nossa energia, né? Então, quando diz assim, o arquétipo da mãe, que forma é essa, né? Quer dizer, a mãe é uma forma, é uma coisa, é uma estrutura que existe dentro do inconsciente coletivo, dentro da humanidade, que comporta uma certa energia. Mas ela é só a forma. A gente que preenche aquele arquétipo com aquela energia, né? Que E como que isso interessante. acontece? Isso acontece através das nossas vivências, né? Então, quando a gente tem vasos, né, que são arquetípicos. Então, a gente tem, por exemplo, o palhaço, né? O primeiro lá do tarô é o louco, né? O Alô, zero. O louco, o palhação, o bobo da corte, né? Então, é um Coringa. arquétipo. É. Todo mundo tem aquele arquétipo dentro de si. Só que a gente, às vezes, tem pessoas que botam mais energia ali nele, outras pessoas botam menos. Uhum. Assim, Muito então legal. todo mundo tem o arquétipo do cuidador, né? O cuidador. Mas que alguém bota mais, alguém bota menos. Quando que isso vira problemático, né? É problemático quando você tem uma energia muito grande dentro de um arquétipo e que aquela energia foi produzida por memórias ou por situações aflitivas, por emoções aflitivas, né? Uhum. E aquilo preencheu um arquétipo. Então, por exemplo, vamos usar o arquétipo do louco aí, do bobo da corte, né? Digamos que eu passei uma situação muito ridícula e que eu me senti muito humilhada. Uhum. Aquilo vai para aquele arquétipo, mas vai de uma forma de emoção afetiva, né? Sim. Então, toda vez que eu olho pro bobo da corte, pro louco, eu tenho aquela emoção afetiva dentro daquele arquétipo. Então, aquele arquétipo fica sendo um vaso com uma coisa que me aflige ali dentro. Uhum. Então, esse que é o problema do arquétipo, né? Quando a gente começa quando as emoções afetivas elas vão se juntando dentro de algum arquétipo e aquilo a gente vai excluindo, né? Vai É. afastando. Gerando Só que os aversão, né? arquétipos gerando aversão, escondendo, né? Só que os arquétipos eles existem porque eles são uma forma que é adequada para determinados momentos, né? Então, em algum momento, o arquétipo se manifesta. Uhum. Né? A hora que a situação pede, o arquétipo se manifesta. Então, se você tem um arquétipo dentro de você do bobo, do ridículo, saudável, você lida bem com ser bobo e ser ridículo. Com o Mas se erro. você tá com aquele arquétipo cheio de energia, decorrente de emoções afetivas, a hora que aquele arquétipo surge, toma conta, né? Diz, o arquétipo tomou conta da pessoa. Então ele surge de uma forma afetiva. Então esse seria bem Uhum. a questão Bem do legal. arquétipo na teoria junguiana. Além do nosso conteúdo de vida, de história, ainda a gente pode considerar que tem um conteúdo que é maior que a gente mesmo, que é a nossa ancestralidade, ou as nossas Uhum. vidas passadas, para quem acredita, ou, né, enfim, qualquer que seja a explicação, a Uhum. gente não nasce vazio de conteúdos, a gente já tem conteúdos dentro, Uhum. mesmo mesmo antes de viver experiências, né? Uhum. Então, aí, aí tem essa coisa do autoconhecimento, a gente buscar entender esses conteúdos, né? E se eles são aflitivos, entender por que eles são aflitivos e transformar eles novamente no que eles são originalmente, né? Então, transformar novamente o louco na brincadeira, na risada. Uhum. Transformar novamente, né? O que quer que seja, né? Que nos aflige, transformar novamente naquela, naquela energia pura enfim, tem uma função. Porque nada tá ali sem função no nosso inconsciente, na nossa vida, tudo tem uma função, né? Aí a gente vai Uhum. descobrindo, aprendendo a trabalhar
com essa função, com essa, né? Então, assim, no começo da nossa live aqui eu falei do medo, né? Daquele medinho que a gente sente quando a gente tá para descobrir uma coisa nova. Uhum. Então, o medo, ele não é ruim. O medo tem uma função, né? Qual é a função do medo? Então, eu preciso olhar para Sim. isso e descobrir. Frase, tem uma frase que diz assim, a energia é neutra, né? Tem um texto até muito bom que é chamar a energia neutra. Então, quando a gente entende que a energia é neutra, a gente entende que, por exemplo, a gente entende que a raiva, ela é raiva porque a gente está utilizando essa energia de uma forma aflitiva. Mas se a gente soubesse usar a energia, por exemplo, a energia da raiva é o quê? Um fogo, uma coisa assim, uma indignação, um fogo, né? Se a gente Uhum. soubesse usar de uma forma de sabedoria, Uhum. ela não Sim. seria raiva, não seria aflitiva. Poderosa. Poderosíssima, né? E aí, eu acredito que a arte, ela é uma forma muito simples de canalizar. Porque qualquer coisa que você esteja sentindo, se você canaliza para a arte, tá tudo bem, sabe? Você não, no caso da raiva, você não deu porrada na cara de ninguém, né? No caso da Boa. tristeza, você não foi, sei lá, comer 1 quilo de sorvete, se autodestruir, Uhum. né? Você foi ali com um poema, você Sim. criou uma música, você fez um desenho. Então, aquilo a arte, ela nunca é destrutiva, né? Por mais que você esteja trabalhando com uma energia que te aflige muito, a arte sempre constrói, sempre vai te trazer um sentimento de que você fez algo bom. Uhum. E, Perfeito. e ela super toca as outras pessoas também, né? Além disso, ela ainda multiplica, porque quando você produz uma Sim. arte com qualquer sentimento que seja, quando ela chega no outro, o outro vê aquilo e sente. Pode ser Acho só um pouquinho de chocolate, não muito chocolate. um pouquinho de chocolate e o resto de arte. Isso. O inconsciente, ele é coletivo. E aí é interessante a gente compreender isso, né? Que o que a gente enxerga como essa pessoa, isso que eu me delimito, né? É muito pequeno perto do que é inconsciente. O inconsciente é muito maior. E, Uhum. inclusive, o inconsciente não é o meu inconsciente. A sombra não é a minha sombra. O inconsciente, a sombra, é de todos, é da humanidade, não Uhum. é pessoal, né? Aí, quando a gente vai estudando e vai aprofundando nisso, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de perceber o quanto nós estamos interconectados, o quanto nós não somos separados uns dos outros. Eu acho que, por exemplo, né, acho que nessa pandemia todo mundo conseguiu sentir um pouco isso daí. Eu, pelo menos, senti bastante. Quando existe uma atmosfera, tá todo mundo com medo, tá todo mundo preocupado, tem muitas pessoas com uma aflição. A gente também se sente aflito, preocupado e com medo, né? Então, uma coisa que eu acho que vai despertar na gente é a compaixão, né? Essa sabedoria de enxergar que nós não somos separados uns dos outros, vai despertar a compaixão. Não é uma compaixão porque eu tenho pena do outro, porque eu tô melhor do que o outro, porque o outro tá sofrendo e eu não. É uma Uhum. compaixão de entender que enquanto o outro está sofrendo, eu também sofro, que não tem como eu ser feliz se tem alguém sofrendo. Porque Uhum. inconsciente, não estamos separados no inconsciente. No inconsciente, nós estamos todos juntos. Então, enquanto existem pesadelos. Nós estamos também neles. Sim. Né? Assim como sonhos. Assim como sonhos, né? Então, os sonhos também são coletivos. Então, tem uma beleza muito grande
nessa crença de que nós não estamos separados uns dos outros, né? Uhum. E tem uma beleza maior quando você começa a internalizar isso e você pode, através da meditação, da arte, aí, da intuição, do desenvolvimento da intuição, né? Acho que aí existem diversas técnicas, mas se a gente começa a entrar em contato bastante com esse mundo, que é do inconsciente, a gente vai começar a sentir essa separação. Uhum. Daí eu vou dizer assim, o bagulho fica louco, né? Aí a gente começa a perceber que, por exemplo, os nossos sofrimentos, eles não são nossos sofrimentos, eles são sofrimentos da humanidade. Sim. Então, isso a gente vai se livrar da culpa, que a gente não tem Uhum. culpa de nada, porque a gente, né, os nossos sofrimentos, eles não são culpa nossa, não é da nossa personalidade. A gente se livra do julgamento, de julgar os outros. Uhum. Né? A gente se livra das moralidades, né? De achar que alguma coisa está muito certa, a outra está muito errada, sabe? Essa coisa Uhum. vamos falar da arte, né? De achar que uma arte que é bonita, que é bela, que é colorida, é a boa arte. E a outra arte que é um rabisco de raiva, não é boa arte. Então a Uhum. gente vai se livrando desse julgamento.